Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Shira e no vídeo de hoje, um vídeo de anime, né? Fazia tempo que a gente não trazia aqui no canal e nada mais, nada menos do que da melhor personagem feminina de Inuyasha. Muita gente não concorda com isso, mas hoje o vídeo é sobre a Kikyo. Se você acompanha lá no TikTok, você sabe que a gente tá postando bastante vídeo de Inuyasha, porque eu voltei a assistir Inuyasha, já tinha assistido uma vez, assisti duas, assisti três, então realmente é um anime viciante. E hoje é um vídeo especial para a Kikyo. Se você gosta ou não gosta dela, deixe aqui nos comentários. Sem mais enrolação, a gente vai começar esse vídeo. Já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E vamos logo para o vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho das injustiças que aconteceram ao longo do anime e como ela é a personagem mais injustiçada desse anime. Porque além dela ter perdido tudo, gente, literalmente, a Kikyo, ela realmente é uma personagem que ela recebe um hate muito forte, tá? Porque muita gente vê ela como uma personagem que atrapalha, né, os pombinhos oficiais ali, o casal principal, só que ela é muito mais intensa, ela é uma personagem muito mais complexa do que a gente pode imaginar. E hoje eu vou falar algumas coisas importantes em relação a ela e talvez muita gente não tenha prestado atenção ou prestou e fingiu que não viu, mas hoje o vídeo é sobre ela. O primeiro fato que mostra que realmente ela é uma personagem totalmente injustiçada dentro da obra é o fato dela nunca teve a chance de escolher a sua própria vida. Imagina, ela nasceu como uma sacerdotisa na época lá do Inuyasha, na época dos yokais, e ela literalmente tinha ali, ela nasceu, ela não teve escolha, ela não podia falar não. Basicamente ela nasceu e basicamente ela devia o quê? Proteger a Joia de 4 almas de todos os yokais que iriam tentar roubá-la, para vocês terem noção. Então, assim, a Agome ela ainda tinha uma vida antes da era do Inuyasha, antes da era feudal. Já que Kyo não, ela nunca teve escolha, gente. Ela literalmente falaram assim: "Ah, tá bom. É isso, isso, isso. Você vai ser sacerdotisa e basicamente você vai cuidar aí da Joia de 4 almas." E basicamente deixaram toda essa responsabilidade para ela. E basicamente na época quando ela conheceu o Inuyasha, a gente não via ninguém defendendo ela. Ela era forte e basicamente ia contra todos os yokais sozinha, pra vocês terem noção. E daí quando eu postei um vídeo, inclusive no TikTok, basicamente falando sobre as habilidades da Kikyo, que a criadora de Inuyasha disse que a Agome já superou a Kikyo. Só que eu acho um pouco difícil, já que a Agome ela sempre teve ali uma ajuda, não querendo desmerecer a Agome, é claro, Kagome, Agome, porque basicamente ela tem vários nomes, né? Eu não sei porque eles ficam mudando. Mas, não querendo desmerecer ela, mas a Kikyo sempre se virou sozinha, até o Inuyasha aparecer, entende? Só que o ponto é, ela nunca teve chance de escolha, então o momento que ela se apaixona pelo Inuyasha foi a primeira escolha, assim, que ela realmente não estava pensando em proteger a joia de 4 almas. A segunda coisa é que ela morreu de forma trágica, cara. Só pensa no seguinte, gente. Ela morreu 2 vezes na obra, no caso. Uma delas foi literalmente pensando que o amor da vida dela tinha traído ela, né? Que tinha roubado a joia de 4 almas. E a segunda foi de não poder continuar vivendo, porque ela basicamente foi criada de novo a partir ali da alma da Agome, uma parte da alma da Agome foi colocada em barro e terra e basicamente ela acabou revivendo. Só que ela nunca foi feliz a partir daquele momento. Os únicos momentos que ela era feliz era realmente quando ela estava um pouquinho ali perto do Inuyasha de novo, né? Por isso que tinha aqueles momentos deles dois. E basicamente ela ficou feliz no final, quando ela morreu, né? Porque ela disse que ela finalmente se transformou numa humana normal, uma humana comum. O que quer dizer, novamente, ela nunca teve chance de escolha, cara. Então ela só queria ser uma humana comum e ela nunca pôde ter isso. Então ela morreu de forma trágica nas 2 vezes, cara. Nas 2 vezes, tanto sendo enganada quanto o fato dela ter sido revivida, sofrido em todo esse processo e no final tendo sido morta pelo mesmo caba que fez ela morrer na primeira vez que ela morreu. Então, assim, é realmente triste.
O terceiro ponto, ela foi escrita como se fosse uma personagem seca. A Kikyo, como eu falo, ela é bem diferente da Agome em vários aspectos. Ela só tem, tipo, a aparência parecida ali, mais ou menos também. Só que ela foi escrita de uma forma bem seca, tá, gente? Porque ela é uma personagem bem complexa. Complexa. Eu tenho que aprender a falar essa palavra um pouquinho melhor. Só que o que acontece? Na época, quando ela ainda se relacionava com o Inuyasha, ela começou a se transformar numa pessoa um pouco mais assim, como que eu posso explicar? Ela mostrava um pouquinho mais os sentimentos. Quando o Inuyasha, ele via ela lá da árvore, que tem vários momentos que ele basicamente fica observando ela, mostra basicamente que ela foi escrita em volta, tipo, pelos personagens para ser uma personagem o quê? Bem seca em volta. Por quê? Ela tinha que mostrar ali poder. Então, novamente, ela não teve nem escolha, nem chance de mostrar quem ela era de verdade. A única pessoa que não conhecia, que conhecia, no caso, ela de verdade, como ela era humana, era o Inuyasha mesmo. Porque até a irmã dela, né, a senhora Kaede, ela via a irmã a Kikyo como a grande sacerdotisa. Então, assim, ela foi transformada numa personagem seca e uma personagem bem da empoderada mesmo. Empoderada não de tipo assim, nossa, eu sou foda. Não isso, mas eu tô falando de empoderada de tipo assim, ela é forte e ela tá ali pra proteger a joia e só isso. Por isso que eu falo que é seca, porque é só isso. Tipo assim, as pessoas só viam ela como a sacerdotisa que protegia a joia de quatro almas e ela é mais do que isso. Entende a questão que eu tô tentando colocar? A quarta coisa é o fato do tempo de tela dela sempre ser ligado ao Inuyasha e a Agome. Tipo assim, gente, tinha um potencial tão grande. Tipo, ela foi uma personagem que sem ela não tinha como vencer o Naraki. Não tinha como vencer o Naraki. Tipo, e uma das coisas que eu não gostava era que sempre fazia rivalidade. Quando apareceu o Inuyasha, ele ia atrás da Kikyo, depois ele voltava pra Agome. Isso era algo que deixava tanto o pessoal que gostava da Agome com o Inuyasha triste, da mesma maneira que quem gostava da Kikyo com o Inuyasha ficava triste com essa situação. Então, assim, o pouco tempo de tela que eu tô falando é, tipo, mostrando as habilidades dela. Porque quando ela ia realmente começar a atacar o inimigo, basicamente, sempre parava. Tipo, quando teve... Eu tava assistindo os episódios, quando ela encontrou o líder do bando dos sete. Basicamente, ali eu pensei, não, os dois vão lutar muito, porque ela já tá com o arco e flecha na mão. Mas não, literalmente, eles sempre colocam ela, tipo, não, ela não vai lutar aqui. E ela só, tipo, ela vai atirar algumas flechas, né, pra salvar alguns habitantes aqui. E só, e basicamente, ela vai ter aqui a função de quê? De basicamente fazer ciúme na Agome e mostrar que a Agome tem que ficar mais forte, superar ela, porque isso, porque aquilo, daí criava rivalidade. E daí teve até um episódio que basicamente as duas acabam trabalhando juntas, né? Nesse episódio, né? Então, assim, eu queria que tivesse mais tempo de tela da Kikyo assim, de tipo assim, mostrando quem que é ela de verdade nessa situação, e não em relação ao Inuyasha. Inclusive a Agome mostrando, tipo, a Agome sem o Inuyasha também, tipo assim, alguns momentos da Agome, tipo, quando tinha a Agome indo pra escola dela, mostrando como que ela era, tipo, eu gostava desses episódios. Então a mesma coisa é a Kikyo, não voltada tudo pra Inuyasha, mas sim voltada para outros momentos dela, entende? Eu acho muito lindo um momento em que ela tá passando batom, o batom que o Inuyasha deu, que era da mãe dele, ele deu pra ela. Gente, eu acho esse momento tão lindo. Tudo bem que tá ligado ao Inuyasha, só que é um momento da Kikyo, entende? É ela olhando ela no espelho e percebendo que ela ainda é humana, entende? Ela conseguiu se sentir humana, então é esses momentos. E o quinto e último ponto é mais fraca do que a Kagome, a Gomi. Como eu disse, eu postei um vídeo lá no TikTok, acompanhe lá no TikTok. E fica o questionamento: a Kikyo é ou não é mais forte ou é mais fraca do que a Gomi? Porque mesmo a Kikyo literalmente tendo revivido e sendo bem fraca porque a estrutura dela não é de humana, não é carne e osso, mesmo assim ela era muito poderosa. E daí a gente tem no finalzinho falando que o poder da Agome tá selado e o poder dela acaba sendo, tipo,
tirado desse selo e mostrado o quanto que ela tá forte. Só que eu não consigo ver, tipo, essa força, porque a Kikyo sempre trabalhou sozinha, cara. Ela sempre enfrentou todos os tipos de yokai, inclusive o Inuyasha tinha medo dela no começo. O Inuyasha, tipo, o fato é que muita gente fala, ai, pode falar, mas o Inuyasha também tem medo da Agome. Mas por quê? Porque ele, querendo ou não, mesmo que ele diferencie a Agome da Kikyo, ele vê potencial na Agome que a Kikyo também tinha. Eu não sei explicar essa parte. Só que eu não considero, tipo, até o final de Inuyasha, eu acho que a Agome não é mais poderosa do que a Kikyo. Eu acho que até o final de Inuyasha, a Kikyo continua sendo mais forte. Eu acho que a Agome só superou realmente a Kikyo no momento em que ela aperfeiçoou, né, os seus poderes. Agora ela tá bem mais velha. E a continuação de Inuyasha sendo essa Yashahime, o nome, eu não assisti porque eu não sei se vou assistir ainda, né, gente? Porque quando se trata de Inuyasha, eu tenho um pouco de pé atrás. Tipo, eu tenho medo porque é uma obra clássica, tipo, pra mim. Então eu tenho medo de quando tem continuação, porque demorou pra ter continuação. E quando tem continuação, continuação estragar. Então eu gosto de preservar ali os episódios bons que eu assisti de Inuyasha, entende? Mas esse vídeo não é de Yashahime. Eu posso estar falando o nome errado. Da continuação de Inuyasha, mas eu tô falando sobre realmente a Kikyo. Comente aí embaixo se você acredita realmente que a Agumi superou. Eu realmente acredito, mas depois da morte do Naraki, depois que ela ficou realmente mais velha e pegou experiência. Antes disso, a Kikyo realmente era bem mais forte. Então, já deixem o seu like. Esse foi o vídeo, gente. Foi um vídeo especial da Kikyo. Vai ter outros vídeos dos outros personagens. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. E comente aí embaixo se você concorda, discorda sobre essas opiniões minhas. E eu quero muito ver, tipo, a opinião de vocês em relação a isso e outros pontos que eu não vejo, tipo, porque eu realmente gosto da Kikyo, tá, gente? Eu não tenho ódio por ela, nem quando eu assisti no Yasha, quando eu assisti pela primeira vez, eu tinha ódio pela Kikyo. Eu acho ela uma personagem muito incrível, não tem nem como, é uma personagem incrível. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!